Olá a todas e todos. A quarta edição do Seminário Virtual Internacional de História Moderna, cujo tema é o fenômeno da caça às bruxas, tem a honra de convidar para a conferência o professor Dr. Carlos Roberto Figueiredo Nogueira. O professor tem graduação e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, universidade da qual o professor é titular e decano do Departamento de História. Autor de vasta obra, com destaque para o Diabo no Imaginário Cristão, publicado em 1986 e republicado no ano 2000, O Nascimento da Bruxaria, de 1993, e Bruxaria e História, As Práticas Mágicas no Ocidente Cristão, publicado em 1991 pela editora Ática e republicado em 2004, a segunda edição, pela Edusc. Esse livro em destaque, eu aprendi muito, li ele todo, devorei esse livro, ele inspirou muito as minhas primeiras reflexões sobre a temática, é obra importantíssima sobre a bruxaria, incontornável. Então, eu deixo agora todos vocês com o professor Carlos Roberto Figueiredo Nogueira, que vai apresentar a conferência titulada Barrados no Baile, a inexistência do sabá em terras ibéricas. Por favor, professor, a palavra é toda sua. Bom, eu agradeço muito o convite, né, em que pese que eu preferi estar aí e não online. E queria explicar um pouquinho a origem desse texto, que está, inclusive, em algum momento no nascimento da bruxaria, uma parte dele. Porque, veja, eu estudei 416 processos de feitiçaria nos tribunais de Toledo e Cuenca, na Espanha. Mas faltou... E minha surpresa, ao chegar no Arquivo Histórico Nacional em Madrid, foi que, dessas 416, haviam 5 acusações de bruxaria. E essas 5 acusações eram muito estranhas. Estranhas por quê? Porque uma das acusadas de bruxaria eram mulheres que saíam tocando pandeiro e bebendo pela rua e incomodando os vizinhos. Eles seriam chamados de alguém que incomoda, né? Arruaceiras, alguma coisa, mas agora bruxas. As outras chupavam sangue de criança. Eu fiz assim, dentro do possível, eu guardei algumas anotações em relação à Espanha, porque não há, na Espanha, com exceção de uma região fronteiriça com a França, nos Países Bascos, não há nenhum relato de caça às bruxas. Então, a partir daí, foi que eu gosto de um certo humor que eu chamei de barrados no baile, né? O baile sabá. O sabá é a festa do mal, é a festa da transgressão, da inversão absoluta, é o cerimonial da grande traição, a grande traição a Deus, o Deus católico. Ele foi lentamente elaborado e seu ritual minuciosamente preenchido desde inícios do século XV até chegar a toda a pompa de um mundo às avessas, da surdidez e da malignidade dos traidores de Cristo, na descrição de Pierre Delanque, no início do século XVII. Contudo, trata-se, claro, de uma construção, da elaboração da existência de uma fantástica conspiração contra o gênero humano, repleta de imprecisões e indecisões com respeito à sua denominação, conteúdo e participantes, desde o século XV até o século XVI. Desculpe, eu tenho que trocar o óculos, porque um é de computador, outro é para ler. Velho é uma desgraça. Em 1409, às margens do Lago de Genebra, relata-se que grupos de judeus e cristãos praticavam em igrejas
rituais contrários a ambas as religiões. Né? Contudo, o termo usado era sinagoga e praticado em um sábado, e os seus participantes frequentemente chamados de valdenses, numa maneira de equiparar o ritual perverso às conhecidas assembleias dos heréticos mais populares e dos assassinos de Cristo. Somente ao final do século XV, né, fixa-se o termo sabá, mas uma centena de anos ainda passará para que os atores e os papéis desempenhados contem com uma precisão que contaminará quase toda a Europa. No entanto, quando nos referimos a esta realidade fortemente impressa em grande parte da Europa, ela está esparsa e fragmentada na Península Ibérica. Em Navarra, o licenciado Lombera, um dos encarregados nos casos dos bruxos do Vale de Arrais, informa que em 1527 que nos negócios de bruxas e bruxas houve alguma dilação e que nos parece que não deva ser tratado por ora pelo Santo Ofício. Singular opinião em um momento que tribunais religiosos e laicos esquadrinham as comunidades por toda a Europa à caça dos mais temíveis inimigos do rebanho cristão, os seguidores do demônio. O sabá das bruxas, nesse contexto, aponta muito mais para a importação de um estereótipo modelado pela atuação dos juízes franceses em regiões fronteiriças, vale lembrar o já citado aqui Pierre Delancre e também Jean Baudin, né, que influenciou juízes bascos, navarros e aragoneses pela situação especial de regiões limítrofes com a França, que provocava o transbordamento da praga para as coletividades espanholas. Transbordamento patente, nas palavras de um muito crédulo sacerdote basco, que escreveu a Muy Noble e Muy Leal província de Guipúzcoa, que em 1618 clamava ao Santo Ofício que castigasse os apóstatas e se limpasse aquela terra, que a suspeita era dos estrangeiros franceses. Fenômeno, aliás, que a La Suprema, o Conselho da Inquisição, tinha plena consciência, como o demonstra a visita solicitada em 1611 pelo inquisidor-geral ao bispo de Pamplona, em Logronho, que constatou que havia chegado à conclusão que a maior parte do mal era advindo do desassossego que havia produzido na França um juiz atropelado. Eu deixei em castelhano, porque esse atropelado é delicioso, ao qual se impediu de ir adiante, mas antes já havia feito morrer a muitos. E reitero o bispo, que nesse negócio não há tanto mal verdadeiro como se encarece. Ainda que existe algo, é ficção e ilusão, de gente ignorante que falaram dessas matérias e aprendido o termo delas pelo que ouviram e da comunicação que tiveram de como disse aconteceu na França. E reforço o bispo ao final da carta. Realmente, senhor ilustríssimo, tenho para mim, por certo, com todas as demais razões, que existem e foram verificadas que nesse negócio não há tanto mal verdadeiro como se encarece. Né? É ilusão de gente ignorante que aprendeu, como eu disse, e ouviram das coisas que se passaram em França. Em território espanhol, acusados de bruxaria são frequentemente julgados pelo Tribunal de Inquisição como inocentes, objeto das calúnias e do rancor popular. E as acusações são tão misteriosas e fragmentadas que, comparadas àquelas existentes em outros processos da Europa, tão semelhantes entre si, pensaríamos estar no mundo ibérico na presença de outra personagem, vaga e indistinta do mundo da superstição. Aqui não encontramos o sabá e o seu ritual específico, a inversão do ritual católico, o renegar a Deus e a Virgem Maria,
as danças e o festim noturno, e nem mesmo a maior das obscenidades, perdão, o beijo infame ofertado ao traseiro do diabo. Não podemos negar que, posteriormente, essas crenças passam a fazer parte desse imaginário, em particular de um imaginário popular, em um momento extremamente singular, em que a cultura das classes dirigentes relega a crença na demonomania para o terreno da superstição. Mas trata-se de um momento posterior, eu estou falando do final do século XVIII e XIX, marcado pela notável circulação de informações e ideias e por certa homogeneização da assim chamada cristandade ocidental, motivada, talvez, por uma catequização pós-tridentina. O que nos interessa nesse momento é demonstrar que, ao final da Idade Média e início dos tempos modernos, todas as crenças que dão vida e solidez à existência da bruxaria europeia inexistem ou estão deformadas a tal ponto que resulta muito difícil falar no começo da modernidade em bruxaria na Espanha e, consequentemente, em sua festa, o Sabá. Seria talvez mais exato levantar a hipótese de uma migração, de uma aportação ao imaginário ibérico de crenças estrangeiras que recebe um tratamento e uma leitura específica, cuja variação regional pode ser explicada pela existência ou não de crenças tradicionais, passíveis de serem combinadas com essas novas importações. Tendo como horizonte a hipótese de uma migração a partir da influência francesa, começaríamos a examinar as crenças naquelas regiões onde se tem notícias de perseguições às seitas bruxas nos séculos XV e XVI. Religiões territorialmente limítrofes, como já dissemos, ou que estiveram por longo tempo sob o domínio da França. A localização das pragas de bruxas limitava a essas características regiões: Navarra, a região vascônica e alguns pontos dos Pirineus catalãos, o catalães, tanto faz. Conforme o testemunho de um teólogo de Pamplona, Fray Martim de Arles, que em seu Tractatus de Superstitionibus se referia à ilusão da bruxaria como mal próprio da região vascônica, ao norte dos Pirineus. Tratava-se, como diz Fray Martim, de uma ilusão diabólica, mas onde não intervinha o diabo teológico, mas sim as clássicas e eruditas figuras de Diana e Herodíades. Da mesma região vasca, acrescente que há uma renomada tradição de paganismo, sendo os bascos considerados gentiles pelos teólogos ainda em pleno século XVI. José Berrueso nos informa que na província de Guipúzcoa, nem na província de Guipúzcoa, essa para mim é a palavra mais horrível, nem nas ordenanças de 1375, nem das de 1453, que constituem, na verdade, em códigos penais destinados a acabar com a desordem e a anarquia das lutas feudais, não há a mínima alusão a delitos de bruxaria ou demonolatria. Estranha ausência em uma região que forneceu à língua castelhana a palavra aquelarre, o prado do bode, para designar a reunião das bruxas. Contudo, o diabo no País Vasco adotou outros avatares antes de assumir a encarnação caprina, comum no restante da Europa. No mais antigo dos aquelarres registrados, o de Penha de Amboto, em 1500, o cabrão aparecia como um asno, só assumindo a figura estereotipada no século XVII. Do mesmo modo, o termo sorguinha ou chorguina, utilizado pelos juízes da região para designar as bruxas, só aparece ao final do século XV, designando, outro sim, uma atividade mágica bem distinta, com envolvimento de seres mitológicos como as lâmias, que sugavam o sangue de bebês,
práticas de adivinhações e utilização de procedimentos mágicos adquiridos pelo trato com esses seres sobrenaturais. Essas regiões do norte de Espanha eram vistas por muitos teólogos espanhóis com as mesmas suspeitas que despertava a presença muçulmana nas regiões de Valência e Granada. Os inquisidores tinham a consciência de uma falta de evangelização adequada e que a única maneira de lutar contra a superstição era buscar ou impor uma autêntica conversão cristã. Por isso, o universo mental dos eclesiásticos, longe de procurar modelar sobre essas populações o paradigmático ritual demoníaco, buscava, antes de tudo, reprimir as influências provocadas pelas perseguições europeias. E é por isso que, em 1550, o inquisidor Sarmiento, de Barcelona, foi destituído por relaxar as 6 pessoas como bruxas. O processo foi suspenso pelo Conselho da Suprema. As montanhas e regiões isoladas eram um local favorito do demônio para o teólogo Alfonso de Castro, que escreve em 1541. Há uns 10 anos, na região da Cantábria, agora chamada de Navarra, em Vizcaya, descobriram entre as gentes das montanhas muitas superstições e idolatrias. O mesmo, mas não com tanta intensidade, foi descoberto em outras montanhas de Espanha, em Astúrias e Galícia, onde existem muitas superstições e ritos pagãos pela única razão da falta de pregadores. Para inquisidores e doutores da fé, esta era a verdadeira ação do demônio nas montanhas ibéricas. Manter as comunidades em uma situação de gentios, vivendo rituais tradicionais e muito pouco ortodoxos. Essas regiões forneciam um admirável repositório de costumes tradicionais, passíveis de ser revistos à luz de uma interpretação demonológica, com a marca do ritual satânico, em particular a das danças. Objetos de extrema suspeita dos eclesiásticos, estigmatizados pelo Concílio de Trento e proibidas pelas reis de Navarra, que vedavam a realização de danças de homens e mulheres com jograis, gaitas e guitarras depois do anoitecer. Proibição que se estenderá do País Basco até o século XVIII, dando origem a intermináveis polêmicas sobre o caráter moral dos bailes. Entretanto, ainda assim, faltou uma perseguição e uma doutrinação sistemática, que facilmente converteriam aquele fundo cultural tradicional em uma bruxomania organizada. Então, estamos frente a um universo mental extremamente adequado para a irrupção das pragas de bruxaria. No entanto, em que pese a existência de alguns processos na região, sente-se a falta de sistematização, deixando patente uma inconsistência teórica, quando não um extremo ceticismo por parte de doutores da Igreja e inquisidores, muito antes da legendária atuação do inquisidor Salazar e Frias no processo de Logronho. Por exemplo, a Junta de Granada, convocada em 1526 para discutir um surto de bruxaria descoberto em Navarra, colocou a culpa desses surtos na ignorância da população, como demonstra a resolução apresentada por Fray Antônio de Guevara, que se devem, dizia, fazer os seguintes remédios. O primeiro, que se ponham pregadores por aquelas partes. O segundo, que os inquisidores e os juízes seculares procedam com muita diligência. Por outro lado, tem que se levar em conta que o País Basco Navarro não era a terra que pudesse ser considerada um bastião de fidelidade à coroa castelhana. Ora, as incursões por esse território em busca de bruxas possibilitavam à coroa castelhana assentar e consolidar seu poder, intimidando com seu aparato repressivo a inimigos políticos e silenciando possíveis querelantes. Do mesmo modo, a atuação francesa, além dos Pirineus, de onde derivou o transbordamento para o reino espanhol, pode ser visto dentro da mesma perspectiva.
Para o restante das regiões lindantes com a França, a situação é a mesma. As investigações de José Cabeçudo nos antigos arquivos secretos da Inquisição de Saragossa nos mostram dois processos da primeira metade do século XVI, o primeiro de 1511 e o outro de 1534. A acusação de ambos, em ambos os casos, é a mesma, bruxaria. No entanto, o segundo processo instaurado contra uma velha coxa traz a marca demonolátrica. Voos noturnos, juramento de vassalidade ao diabo, relações sexuais com o diabo e até um ilustrativo interrogatório sobre a natureza do membro diabólico, que era de ferro, e de suas dimensões, que eu vou passar batido, as quais, talvez por desgosto dos interrogadores, não eram tão descomunais como conviria ao príncipe da luxúria. O primeiro, da mourisca Catalina Aznar, apesar da acusação, vai tratar de conjuros amatórios e sortilégios, e termina com a condenação de jejuar 7 sábados e visitar a Virgem do Pilar. Em outras palavras, temos, em primeiro lugar, um processo de bruxaria onde o aquelarre não existe. Existe o diabo, né, e o seu pênis de ferro. E o segundo, 30 anos depois, não, perdão, desculpem. O primeiro, não há bruxaria, né, nem há qualquer ato que indique bruxaria. O segundo, 30 anos depois, vai concordar com os tratados que se publicavam na Europa. Essa é uma situação insólita, né? Quando, ao nos reportarmos a primeira metade do século XVI, a segunda metade do século XVI, caçadores profissionais de bruxas atrevem-se a discordar de todas as autoridades sobre o tema na Espanha, denunciando 64 suspeitos. Mas o mais interessante, e o meu orientando, que é o Marcos Antônio Lopes Veiga, estudou isso, enfim, eu dei para ele esse capítulo que me interessava muito. E desses 64, como eu disse, suspeitos, os denunciantes, esquecendo a doutrinária propensão feminina ao comércio diabólico, em virtude dessa natural malignidade, 42 são homens. Ou seja, mais de 2/3 dos acusados de bruxaria são homens. E se a gente se restringir apenas ao Alto Aragão, dos denunciados, são 16 homens e 3 mulheres. Né? Como em Navarra e Rioja, terras clássicas de bruxas e de permanente intromissão francesa, a Inquisição procede com cautela e uma boa dose de ceticismo. E se usa de mão forte, será para castigar os delatores de bruxos e bruxas. Como eu disse, a proximidade com a França é determinante. A maior parte dos acusados são estrangeiros, viveram fora de Espanha há algum tempo, ou tinham amizades ou relações com estrangeiros. Os livros apreendidos, em geral, o livro de São Cipriano ou a Clavícula Salomones, procedem da França, editados em espanhol ou francês. Singularidade que, além de corroborar nossa hipótese de contágio e migração, talvez possa explicar essa inusitada situação de inegável predominância masculina. Bom, invasão de crenças estrangeiras que parece ser compreendida ou intuída pela coletividade. Em 1611, após a decisiva atuação de Salazar e Frias, junto à Inquisição de Logronho, ocorre o último processo de bruxaria do País Basco, que termina pela absolvição de todos os acusados, o processo de Fonterrabia, na fronteira com a França. Ali, a população descontente com a plena absolvição dos delatados resolve, após obter uma permissão real, devolver seus males à verdadeira origem,
as bruxas foram embarcadas em uma lancha e lançadas em direção à França. No imaginário dessa comunidade, as bruxas de fato existem, mas como um corpo estranho, uma presença alienígena. Deixemos de lado agora os Pirineus e vamos, né, para o restante da Península Ibérica. Em Astúrias e Galícia, em português fala Galiza, mas não adianta. Eu gosto mais de Galícia porque é mais doce. O isolamento, a situação geográfica excêntrica, definem um universo mágico muito individualizado, onde estão presentes o sortilégio e o curandeirismo. O que se podia chamar de bruxaria remete a um fundo folclórico tradicional, como já advertia com grande agudeza Alfonso de Castro, o teólogo acima mencionado. Em 1342, o arcebispo de Silves, ao escrever seu Speculum Regnum, insinuava veladamente a Alfonso XI que era necessário e muito urgente proibir toda uma série de práticas mágicas, sortilégios, malefícios, encantamentos, augúrios, nigromancia e outros magos, notadamente em Astúrias e Andalucia. As referências são bastante claras. Trata-se de práticas que, mantidas por uma erudição eclesiástica, insistem em personagens e atores, desde logo descontextualizados, remetendo à presença visigótica e à preservação de um substrato cultural romano, onde pontificam arúspices e Estrígias é o equivalente de lâmia, é uma espécie de ser sobrenatural que, como um certo caráter vampiresco, digamos assim, né? A essas representações produzidas por uma cultura dominante, acrescente-se uma série de seres sobrenaturais, anões vingativos ou pacíficos, como nuberos e ventolines, velhas desatinadas como as lavandeiras e ninfas de extraordinária beleza como as chanas. Imaginário prenhe de reminiscências do qual testemunha o singular processo de 1460 contra Teresa Prieto, processo levado a cabo na Justiça Real, usualmente muito menos cautelosa em matéria de bruxaria e mais rigorosa na punição da mesma. Acusada pelo ofício de bruxa ou estria, por andar na noite nas ruas alheias, chupando o sangue dos fiéis cristãos, né, é condenada à morte. Escapou, mas ela consegue escapar do cárcere e compareceu 20 anos depois para refutar a sentença, que foi anulada e a ré absolvida. Né? Parou de chupar sangue, pelo menos. Ainda mais significativo é que não existem referências a sabás em Astúrias e suas vizinhanças. Apenas no século XIX, de um modo muito significativo, através dos romances de folhetim, aparecem referências de que as bruxas asturianas, acompanhadas das meigas galegas, vão ao Arenal de Sevilha. E eu me permito ler um versinho. Aún en las noches de los sábados, las brujas desta comarca, en el infernal aquelarre, hacia Sevilla se marchan. Estamos frente a uma bruxaria sugênera. As bruxas de Astúria e Galícia vão lá para Sevilha, onde, de resto, também nunca houve qualquer menção à bruxaria ou ao sabá. A região central da península, Castela, onde se concentram os órgãos de poder, que tentam, nem sempre com eficácia, controlar toda a Espanha, desconhece o sabá. No Tribunal do Santo Ofício de Toledo, encontramos escassas denúncias por bruxarias. Existem 6 processos envolvendo 8 mulheres, sem qualquer referência ao sabá. Olalia, a sobrinha viúva de Alcázar, que pedia esmolas às mulheres recém-paridas, confessou sob tormento que as bruxas juntavam-se, mas não iam ao sabá. É só uma reuniãozinha social, sem o diabo presente. Juana la Izquierda,
apresenta uma versão um tanto imoral, mas nada demonolátrica na reunião de bruxas, embriagando-se à noite nas bodegas, em companhia de homens e fazendo muito barulho. Outras 3 no século seguinte confessam o mesmo ritual satânico, andando à noite, bailando e embriagando-se na companhia de homens e sendo acusadas de bruxas porque levavam pandeiro e latinetas, haciendo muito ruído e algaçara. Em Cuenca, um número é maior. São 25 documentos, apesar de 13 deles, a maior parte, ser constituída apenas por informes, causas suspensas, o que é significativo, e todos terminam com a absolvição dos acusados. As bruxas castelhanas são, na sua imensa maioria, mulheres velhas, como diz uma jovem criada que, em sua defesa, apelava ao bom sentido e à filosofia do Santo Ofício, que ser bruja era coisa de viejas, não de moças de pouca idade. Mulheres avançadas em idade eram objetos de suspeita da população e se aproveitavam da fama pública como meio de subsistência. Catalina Mateu dizia que a maior parte la têm por bruja e se murmura entre eles de sorte que quando chega a pedir alguma coisa de pan, dinheiros e outras coisas às casas de la villa, la persona que lo pide se lo dá, teniendo por certo que se não diese, le mataria seus hijos. A já referida Olália, mulher de mais de 60 anos, aproveitava-se do medo que despertava na coletividade, pedindo esmolas, como eu disse, às mulheres recém-paridas. Este é o universo da bruxaria castelhana, em toda a sua singularidade. Além da reduzida quantidade de processos, as bruxas são tratadas, muitas vezes, como inocentes, objetos de calúnias e rancores populares, ao passo que suas companheiras de práticas mágicas, as feiticeiras, são tratadas como delinquentes. Contra aquelas que fazem acusações díspares, desconexas e tão misteriosas e fragmentadas que, comparadas às existentes no resto da Europa, cuja função é justificar, nomear e culpabilizar as bruxas, parece que estamos em presença de outros atores do mundo da participação mágica. Tentemos, através da fala dos acusados, entender a bruxa castelhana. A mesma Catalina que esmolava junto às parturientes dizia ao tribunal que quiseram ensinar o ofício de bruxa, prometendo-lhes saias, camisas e ducados, de vestir, de comer e beber todos os dias de sua vida. Mas ela não queria aprender. E respondendo para ela, habrás de serlo aunque no quieras. Né? Ou seja, você é bruxa mesmo que não quer. Replicou-la e Laura replicou a... Perdão, desculpem. Né? É que ler aqui às vezes é um pouco complicado. A mulher que eu disse que ela ia ser mesmo que não quisesse, a untou com certo unguento que bastava molhar um cabelo para ser bruxa. Bruxaria involuntária, como eu gosto de chamar, é também o que ocorreu a Agüera Garcia, anciã de quase 70 anos, que confessava ser bruxa porque o havia herdado de sua mãe, e não pecou a Deus, pois vinha de linhagem de bruxas que não podiam fazer outra coisa. Né? É sabido que em todos os tratados e compilações sobre bruxaria fica patente a ideia de uma vontade, um desejo de entrega da bruxa para o diabo, e um consequente e consciente ato de abjuração e apostasia. Fora dos relatos acima, encontramos a bruxaria sem ritual e imposta, sem haver vontade expressa da enunciada, o que desrespeita na crença formulada e estabelecida da existência de bruxas. Mas segue ausente o sabás, as reuniões de apostasia e o juramento de fidelidade prestado ao diabo. Todas as crenças
que dão vida e solidez, inexistem nas denúncias, com exceção de um único processo, instalado em Cuenca. Esse me deu susto, inclusive, quando eu li, que parece tão somente motivado pelo imaginário do inquisidor, onde Ilana de Peñalver foi interrogada com a utilização de tormentos, como costumavam ser os de bruxas, e perguntado sobre as coisas de fama pública e livros nortenhos, em especial Maleus Maleficaram, né? Prevalecendo no final, em contudo bom senso, que a condenou à abjuração de veemente pela prática de feitiços e sortilégios. Singularmente, as únicas referências ao Quelarre, o nome basco, para designar o Sabá das Bruxas, estão em Cuenca, em 3 processos. Faltam, contudo, certas características. A própria palavra aquelarre, como vimos, não é de origem castelhana, sendo incorporada à língua após o século XVII, em virtude de uma situação no processo de Logronho, em 1610. Acreditamos que é razoável supor que a utilização de uma palavra importada de um imaginário de uma coletividade distinta implica na existência de um significante próprio, no contexto referido onde se insere tal significação. Ou melhor, a importação de um vocábulo sugere a importação e a imposição de uma ideia estrangeira. E, como complemento, podemos acrescentar que, na Espanha, os aquelarres são tradicionalmente conhecidos como uma característica das regiões pirenaicas limítrofes com as terras francesas. Por outro lado, tendo-se em conta o imaginário comum à Europa cristã, que batizou de sinagoga, em princípio, o ritual demonolátrico, né, transportando a imagem do sabá judeu a esse culto perverso, por que cargas d'água na Espanha, onde os judeus tiveram grande influência e participação, onde um esquema político repressivo foi criado para extirpar a sua presença e influência da sociedade, não existe qualquer denominação ligando aos judeus. Denúncias vagas, pouco articuladas, recobrem as bruxas castelhanas, personagens estranhos e singulares, marginalizados no universo mágico, cuja primazia é ostentada por uma personagem forte e bem tipificada na mentalidade espanhola, a feiticeira. Situação que pode ser constatada nos processos iniciados por denúncias de bruxaria e de crimes horrendos contra o rebanho cristão, que terminam, quando se encontra alguma culpa, com sentenças por superstição e feitiçaria. O objetivo da acusação é deslocado e mesmo atenuado, considerando seu contexto ortodoxo e a natureza gravíssima do delito imputado, que envolve a traição à cristandade e a participação explícita do demônio. É emblemático o caso de La Manjirona, condenada a ser garroteada e posteriormente queimada até ser reduzida a pó pelo alcaide de El Carpio, foi resgatada do juízo secular pela Inquisição e condenada em uma missa. Bem melhor do que ser garroteada e queimada, vamos, né? As bruxas castelhanas são mais xorguinas, outro vocábulo basco, que bruxas consideradas como responsáveis por voos noturnos e, como em Galícia e Astúrias, pela morte de crianças. Em uma época de alta taxa de mortalidade infantil, especialmente de recém-nascidos, e da persistência da prática do infanticídio, essas mulheres aparecem como excelentes bodes expiatórios para o fato, implicando em que, ao acontecerem as tragédias, as calamidades, o medo e as apreensões, levava a coletividade a buscar uma culpa imediata, materializada e tipificada, e, portanto, passível de ser compreendida pela população. Situação admiravelmente explicitada por La Lorenza, em seus 70 anos. Acostamos-nos borrachos e matamos nossos filhos e decimos que nos matam brujas. Ou seja, deitamos bêbadas, né? Matamos nossos filhos e dizemos que os matam as bruxas.
A própria evolução dos processos o demonstra. Em 21 de novembro de 1519, os inquisidores do Tribunal de Cuenca mandaram que se fizesse informação sobre os feitos atribuídos às bruxas na diocese, porque veio meu conhecimento, diz os inquisidores, que nessa dita cidade, em outros lugares do bispado, foram encontradas algumas crianças mortas e marcadas de golpes, de onde se tem a suspeita de terem sido mortas e feridas por xorguinos e xorguinhas. As providências foram tomadas e resultaram em denúncia contra 30 mulheres, sendo instruídos processos em 4 casos, um deles suspenso por falta de provas. As declarações desse processo são contraditórias e ambíguas, evidenciando a pouca solidez das crenças que apresentam, seja para o juiz como para denunciantes. Denúncias pouco articuladas recobrem as bruxas castelhanas, personagens estranhos e singulares, marginalizados no universo mágico, cuja primazia é orientada por uma personagem forte e bem tipificada, como eu falei, a feiticeira. De 1570 a 1600, foram feitas outras acusações contra a bruxa, de várias localidades da província, mas o Tribunal de Cuenca já não fazia caso de tais denúncias. E todos os processos, menos um, pois se tratava apenas de uma bruxa imaginária, mas em verdade, uma feiticeira e conjuradora real, foram suspensos. No Tribunal de Toledo, as causas são mais raras e tardias, mas nenhum lugar é mencionado o sabá. É na província de Cuenca, como vimos acima, onde há o maior número de denúncias por bruxaria. Como eu disse, essa explicação pode residir numa migração de crenças. Migração porque Cuenca, digamos, é a parte castelhana mais próxima à região basca, à região dos Pirineus. E mais importante coisa que eu descobri lá na Espanha, me deixou muito feliz, sabemos que houve uma imigração de bascos a partir do século XV para a região, o que poderia demonstrar, eu não consegui me aprofundar nessa, nem podia, inequivocamente, essa importação de ideias francesas e a presença de vocábulos da região para designar atividades mágicas em terra castelhana. Tomando essas palavras como representação do existente, a existência de bruxas, bem como as suas reuniões em sabá, que é uma crença bastante generalizada e igual em si mesma em quase toda a Europa, aqui está diluída, modificada, quando não existente. Quando não inexistente. É extremamente significativo que, ao abandonarmos o âmbito da Inquisição e passarmos para dioceses castelhanas, não há, nas chamadas constituições sinodais, publicadas do século XV ao XVII, que são uma no XV, 3 no XVI, nenhuma menciona algo parecido com bruxaria ou sabá. Mas muito mais a questão de augúrios e a recomendação contra falsos beatos e peregrinos, que, debaixo de um bom hábito e prodígios fingidos, fazem muitas fraudes e astúcia. Bom, enquanto... não, desculpem. Então, como eu dizia, aqui, com risco de ser muito repetitivo, não existem bruxas e a crença em bruxa é uma preocupação ausente do imaginário castelhano.
ausência implícita e marcada pela dureza da realidade, que aparece no momento de uma acusada, a uma das mulheres que dava esmola por temer pela vida de seu filho. Estáis vós, espantadas de bruxas, las mujeres de bien no temen brujas ni bruxos, porque não há brujas e bruxos. Se houvieras de ter cuidado de buscar um pão, não diria que há bruxas. Enquanto imperava nas cidades a feiticeira, a bruxa vai retornando à obscuridade, vai desaparecendo de terras castelhanas, enquanto na Europa ferve a caça. As acusações do ouvir dizer, a falta de ritos demonoláticos mostram que, em que pese as bruxas galegas que vão no século XIX ao Arenal de Sevilha, elas, no século XV e XVI, elas não estão lá. Para o restante da península, a situação se mantém. Quanto mais nos afastamos da fronteira francesa, desaparecem ou se tornam cada vez mais estranhas e raras acusações e, com certeza, nenhuma menção ao Sabá. Para Granada, terra de moros, há os trabalhos de Fernán Garcia e Garcia Fuentes, que nos demonstram claramente a ausência, mesmo nos casos em que o réu confessa abertamente ter pacto implícito com o demônio, né? Esses processos não são levados avante. E sem esquecer que a bruxaria é um rito de foro misto, ou seja, não só é atribuição da Inquisição, mas também da justiça laica. Mas, surpreendentemente, a Inquisição se arroga na prerrogativa de julgar qualquer causa que tenha qualquer menção de bruxaria, para, convenhamos, não estimular a existência da crença em bruxas. Segundo um professor que trabalhava com a Inquisição, quando eu estive no artigo histórico, ele diz, é um ex-jesuíta, isso é muito importante, ele dizia que a Inquisição espanhola não acreditava no diabo. Se não é vera bene trovata, então continuemos. Aqui em Andalucia campeia o Islão contaminado por práticas supersticiosas e feitiços. Opinião generalizada era que botar sortes eram criancices, que não era pecado, que ninguém devia ser denunciado por isso. E era prática generalizada, como diz Margarita de Nápoles, que isso não era pecado, que todas as mulheres o faziam. Aqui predomina magia e sexualidade, que se revolta contra a monogamia e a necessidade do casamento para a satisfação dos apetites carnais, oriundas de um imaginário ainda dominantemente muçulmano e que possivelmente explica um grande número de mulheres jovens envolvidas em processos de feitiçaria. Para Córdoba, no catálogo de Gracia Boix, não há nenhuma denúncia por bruxaria, mas sim a mesma feitiçaria erótica e, na maioria dos casos, sem qualquer intervenção dos demônios. E, por fim, vamos além fronteiras e vamos a Portugal. Vamos ao extremo oeste extremo leste. Não, é a pandemia. Em Portugal, a existência de feiticeiras já foi documentada para vilas menos povoadas no século XV, por Baqueiro Moreno, e, mais recentemente, os estudos de José Pedro Paiva para Coimbra. Do mesmo modo, é confirmada a ausência do sabá por Francisco Betancourt. Estranhamente, e ao mesmo tempo, uma absoluta exceção à regra, mas que parece confirmá-la, nos deparamos com um processo de Lisboa, cujo resultado foi a queima de 5 bruxas em 1559. Repito, o que jamais ocorreu em terras castelhanas. Processo excepcional e único, significativamente realizado à margem do Santo Ofício. Foi o resultado de uma devassa do juízo secular
onde foram acusados 27 mulheres e um homem, provenientes da vila de Aveiro. Uma das confissões está marcada por uma nítida orientação demonolátrica, desde a entrega ao diabo até uma luxuriosa descrição da orgia do sabá. Para as outras mulheres, parece haver uma descrição similar, né? Uma vez que o próprio escrivão delata a existência de um modelo demonológico impresso no universo mental do juiz ao dizer: não trato dos testemunhos das mais bruxas acima, porque todas elas vão por esse teor, que nisso se parece com os judeus, de todos simbolizarem os ditos com um outro de ordinário. É sobre esta perspectiva que podemos entender o caráter paradigmático do que uma bruxa relata, que nos seus ajuntamentos, os demônios, em pouco espaço de tempo, dormiam com elas muitas vezes carnalmente. Quantas vezes elas queriam e pelo lugar que elas queriam, ou pela traseira ou pela dianteira. E por sua confiança diz que o gosto que eles dão e causam às mulheres é muito grande, sem comparação com os homens. Contudo, o que é mais significativo nessa confissão é que compareciam ao festim diabólico, além de alguns fidalgos com algumas filhas moças e formosas, muita gente de muitas partes, a saber, portugueses de todo este reino, mouros, judeus, franceses e de muitas outras nações, inclusive alemães, vinham de longe, vassouras, aquelas vassouras, né, supersônicas. Uma vez que mouros e judeus pertenciam à raça do diabo, sua presença está plenamente justificada. Mas essa é uma questão que parece fundamental para a nossa hipótese. Por que os franceses são explicitamente mencionados? Não seria mais justificada a menção das gentes espanholas, dada a sua convivência peninsular e proximidade física e até cultural? Estaria ausente do imaginário português a ausência das bruxas na Espanha? A resposta às perguntas demanda um estudo aprofundado, que talvez mostrasse outra via migratória, não passando pelo território ibérico, mas bebida diretamente do imaginário extra-peninsular. Assim, o sabá, no imaginário ibérico, é um estranho. O que sobressai desse imaginário tradicional é o caráter estrangeiro das crenças. Na Espanha, não haverá espaço no universo mental da coletividade para a construção e afirmação de um discurso demonológico, permanecendo os colaboradores de Satã com o estigma da alteridade, da sua feição estranha, porquanto estrangeira. O diabo em terras ibéricas é um ser secundário, tentador medíocre, que não pode competir com a teatralidade de uma ortodoxia militante e triunfante. Em suma, em terras espanholas, o demônio, ao menos o diabo teológico, não consegue estabelecer seu domínio absoluto sobre os homens. E aqui, para terminar, um relato muito curioso, né, do Dr. Martínez de Isaste, que escreve a história da muito noble e muito leal província de Guipúzcoa. Ele diz que em Renteria, uma vila de Guipúzcoa, uma doncella vieja, ele faz questão de dizer que é uma velha virgem, né, muito perseguida pelo inimigo, ou seja, o diabo, que na figura de um coelho subia em sua cama, lhe tirava a fala e a atormentava. Em seu auxílio, acudiram 2 valentes marinheiros, que se deitando ele explica, com seus vestidos, para que a velha doncela continuasse doncela, vestidos na cama junto com a donzela, lograram espantar o demônio. Bom, ótimo. Eles conseguiram expulsar o demônio da velha doncela, para melhor ou para pior. Né? O demônio passou a perseguir um dos marinheiros e o fatigava por noites, até que, por puro aborrecimento, o mesmo marinheiro partiu dali para as Índias
e o diabo nunca mais o importunou. Ou seja, mesmo um sacerdote como o Dr. Martínez de Sassi, embriagados pela leitura do Maleus, Martim del Rio e outros tantos, dignos de inteira credibilidade, segundo ele, e, portanto, tinha a fé absoluta no imenso poder do demônio, não acreditava que o diabo estendesse sua influência até as Índias, como se autenticando a condição estrangeira das crenças demonológicas, enxergasse, desde a sua cidade fronteiriça, a difícil penetração das ideias francesas em terras espanholas e a consequente barreira intransponível representada pelo oceano. Dificuldade na metrópole, impossibilidade na colônia. O isolamento da península do restante do continente, se não impossibilitou, ao menos filtrou a penetração maciça de crenças, criando espaços culturais singulares, amálgamas de influências greco-romana, elementos semíticos e conteúdos anímicos primitivos. Aqui a crença se mistura, se interpretam, formando uma argamassa cultural, onde já não se reconhece mais as origens dos personagens pelo nome que é prestado. Ali, a igreja é vitoriosa, não admitindo a concorrência de qualquer outro ritual que empane o brilho e a majestade de sua glória. Nem teme a existência de seitas diabólicas em uma terra que se pretende absolutamente católica. Sua festa, por excelência, é o Alto de Fé, onde o mal é periodicamente explicitado e expurgado, imunizando o rebanho cristão das tentações de passar ao serviço do grande adversário. Tierra de hechiceras, a Península Ibérica apresenta um testemunho esclarecedor de um imaginário específico que faz os homens dizer: acreditamos nas bruxas. E como não acreditar, se é que a igreja nunca negou sua existência, mas elas vêm de fora? Enfim, a bruxaria no mundo ibérico é uma crença conjuntural, resultado de um imaginário mágico, religioso singular, engendrado talvez em uma semiconsciência, talvez no limiar da consciência, que o suprassumo da maldade e da perversão, o ritual demoníaco, era uma cerimônia além Pirineus. Obrigado. Agradeço imenso ao professor Carlos Nogueira pela excelente e saborosa conferência. É uma aula, né, sobre o problema do sabá na Península Ibérica. Abro, então, de pronto, para todos, a partir de agora, as inscrições para perguntas e comentários. Professor Marcos, por favor. O Ilan colocou muito bem. Para mim foi uma aula, não só uma conferência, mas uma aula de quem já admira o seu trabalho há um bom tempo. E eu começo com uma pergunta, por ter orientandos que estão começando a trabalhar, né, sobre esse tema, e por ter sido uma conferência também tão apaixonada, é a pergunta que eu sempre tenho que me fazer. Como não nos apaixonarmos pelo diabo, né, professor? Como não nos apaixonarmos por essas fontes a ponto de também não sermos seduzidos? Eu gostaria que a sua resposta fosse também pensando como alunos de graduação, que começam agora a trabalhar, né, ou se interessar pelo tema. Minha resposta a essa pergunta? Exatamente. Veja, o diabo, e já foi definido é a rebeldia. Né? Ou seja, fundamentalmente, até biblicamente, o diabo é o grande rebelde. Então, se você se identifica com o questionamento, com a leitura, né? A leitura da história, para não falar merda. Desculpe. Não sei se pode. Né? Não fala. Você acaba, né, se apaixonando por esse ser, né, que é um ser, digamos, de esquerda. Isso ocorreu no século XIX, né, de Lord Byron a Michelet. O diabo, né, é o amigo do homem. Deus, ainda mais o Deus, né, o Deus Pai,
Deus Pai é uma coisa mais vingativa que existe. Né? O Deus não traz benefício. Deus é aquela espécie de madrasta do povo hebreu, né? que faz coisas horríveis, até para quem ele sabe, já que Deus é onisciente, que nunca vai traí-lo, como Jó. Ele manda Covid, desmatamento, tudo para o Jó. E para quê? Para depois. Ele já sabia que ele não ia deixar de ser fiel. Né? Também Jó é um babaca, né? Vamos combinar. Mas eu queria só mostrar nessa brincadeira, se vocês conseguem ver, uma foto que eu puxei no computador. Deixa eu ver onde é que está a câmera. Vocês conseguem ver? Sim, sim, sim. Olha aí. Como não se apaixonar pelo diabo? Isso é Alemanha. Né? Lübeck, mais precisamente. Mas eu achei um diabo para chamar de meu. Ou seja, o inconformismo leva a você se apaixonar por uma figura dessas, né? Não sei se eu te respondi, mas... Carol, por favor. Hein, Marcos? Sem dúvida, foi uma ótima resposta. Tá bom. Fora Bolsonaro. Esse é o diabo que ninguém quer, né? Esse é o diabo que ninguém quer. Não. Mas esse não é o diabo. Né? O diabo é muito melhor do que isso. Está contra o diabo, só faz barbaridade. Você viu? Saiu no Facebook uma planilha, um mapa dos países menos religiosos. E são também, por consequência, os países menos violentos que existem. É claro que na América só tem o Canadá, né? Porque é menos violento. Também tem muita neve para ser violento, né? O pessoal fica escondido em casa. Mas, por exemplo, a Holanda, 99% da população holandesa é ateia. As igrejas viraram centros culturais, que eu acho uma maravilha. Não? Você vai lá ver a mulher do Rembrandt, onde estão no bairro vermelho, o bairro da luz vermelha, lá, das luzes vermelhas. Está lá a mulher do Rembrandt enterrada, tem obras de arte, mas não tem padre. Não dá ibope. Né? Mas você corta o que você quiser. Carol. Professor, obrigada pela fala. Será que você poderia falar um pouquinho sobre o papel de uma historiografia, principalmente a partir do século XIX, ou até para além da historiografia, até de uma cultura literária, principalmente, nessa construção do imaginário do Sabá? Porque, como você deixou muito claro, o Sabá na Península Ibérica não existe. E, no entanto, ele passa para o imaginário cultural como sendo um fato, uma realidade. Né? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre esse processo, que eu imagino que vem a partir do século XVIII e XIX, e que vai colocar a Península Ibérica no mesmo caldo de toda a Europa. Você está lembrando das minhas aulas, né? Claro. Bom, gente, eu vou dizer uma coisa meio bombástica, depois eu volto a explicar. A culpa é do Walt Disney. Vamos marcar isso. Eu quero dizer o seguinte. O século XIX, eu acabei de escrever um texto, uma revista de filosofia sobre Michelet, que é minha paixão, e Michelet explica muito bem tudo isso. E o Eco também.
no cemitério de Praga. Veja, o século XIX é o século da razão, da esperança. Não, agora o mundo fica bom, vai melhorar. Aí começa todo mundo a ser convocado para o exército napoleônico, guerra. E depois a restauração, né, com Luiz e depois a Comuna. Tudo isso causa desilusão à intelectualidade. E para onde eles vão? Para a igreja? É tudo o que eles não querem. Eles vão fundar uma série de seitas buscando, né, justificar, digamos assim, a origem dos males, né, do mundo. E seitas é aquela, digamos, aquela síndrome que eu chamo de síndrome de Gerson, né? Ou seja, eu me salvo e os outros que se lixem. Né? O Gerson era um jogador de futebol que tinha uma propaganda sobre o tema. E começou uma série de... Desculpem, corta aí depois. É que eu estou tentando... Eu falei do Walt Disney, mas eu estou tentando recuar. Começou tudo com os irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, né, que não lutavam contra vampiros, agora apareceu um seriado aí que é uma coisa horrenda. Os irmãos Grimm, eles vão justificar que toda a caça às bruxas era uma repressão ao culto anterior, a um culto que vinha desde o paganismo, né? O culto germânico, é claro. Os irmãos Grimm são antecessores do nazismo. Vamos esclarecer antes de mais nada. Eles não são tão bonzinhos assim, não. Vinham dos irmãos Grimm. Eu vou fazer alguns saltos. Isso vai para a França e começa a aparecer Rosa Cruz, digamos, associações esotéricas derivadas da franco-maçonaria, que não tem a Grande Oriente, que não tem nada a ver. Quer dizer, associações de pessoas que buscam um outro objetivo, que buscam uma solução para a sua vida, né? Para tentar entender um mundo além. É que nem o pessoal que busca caça alienígena, né? Ninguém fez as coisas aqui, tudo vem do espaço. É a mesma coisa, quer dizer, a verdade não está na igreja, não está no mundo burguês, mas está no que veio lá do fundo, que é antigo e, portanto, é sábio, é arcano, é sabedoria. Daí, a coisa degringola. Bom, eu só queria fazer um comentário sobre o Rosa Cruz, que a base deles, o fundador, segundo todos os... foi Akhenaton. Akhenaton, e o símbolo deles é a rosa de Akhenaton. Todo arqueólogo, até regular, chinfrim, sabe que a rosa não existia no Antigo Egito. Ela foi trazida da Índia pelos romanos. Então tem alguma coisa esquisita no símbolo da fundação da Rosa Cruz. Eu vivi muito isso nos anos 60. Quase que um movimento muito parecido. A ditadura jogou muita gente para o esotérico. Eu conheci convergente socialista que virou cavaleiro templário. Daí, ou seja, a desilusão leva as pessoas a buscarem uma solução, um norte para a vida, que não havia antes. E aí o teatro, né, eu falei do Walt Disney porque ele, né, molda e define para sempre a imagem da feiticeira. É na Branca de Neve que a feiticeira fica estereotipada para sempre. É aquela velha de nariz, né? Enquanto que eu prefiro mil vezes Goya, que as feiticeiras são pessoas meio indefinidas, meio cadavéricas, e que se reúnem em torno de um bode cuja expressão é
o que eu estou fazendo aqui, no meio das mulheres, etc. Né? Eu nunca canso de ver, eu amo Goya. Mas então, veja, aí aparece a pior praga, porque ela existe até hoje, nesse sentido. Tem gente que vai assistir isso e vai fazer despacho contra mim, né? Ou me rogar praga. Mas o inventor do movimento Wicca, ele diz que achou uma feiticeira nos Alpes italianos, cuja descrição é retirada da feiticeira de Michelet, todinha, como ela se comportava. E daí o Leland, o Charles, começa a originar esse culto que vai, no fundo, descambar na Margaret Mead, que é a personagem mais nefasta dessa história e que representa toda a sordidez da academia. Por quê? Era tudo e não era nada. Era egiptóloga, antropóloga, muito. Ela publica um livro com citações falseadas para mostrar que havia um grande deus cornudo na Inglaterra. Mas ela recorta a citação, né? Mas ela publica na Cambridge University Press. Isso que eu falei da perversidade. É a mesma coisa que publicar na Companhia das Letras. Publicou na Companhia das Letras, no caso do Brasil, você está certo. Pode ser a maior imbecilidade que já foi escrita, mas você está certo. Né? Tanto que levou 40 anos para o livro ser desmistificado e mostrar todos os erros. E, até 1960, a Enciclopédia Britânica, o verbete Witchcraft, era escrito por ela. E daí, Brumas de Avalon, aí vem aquela imbecilidade das pessoas. Eu sou bruxa. Né? Minha filha, tu come criancinha, tu dá para o diabo, né? Você vai reuniões noturnas na sexta-feira, né? Não, mas... Não. Ora, você é uma feiticeira, não é uma bruxa. Eu não acredito que seja, mas vamos lá, deixa o cara ficar feliz, o título de feiticeira. Mas é que ganhou um charme ser bruxa, o que era uma coisa tão, digamos, triste. Ganhou com toda essa movimentação de folhetim, de obras seitas esotéricas, ganhou eu sou bruxa, né? Mas não quer ter verruga aqui, não quer comer criancinha, não quer nada. Né? Tá bom assim, Carol? Tá. Obrigada. Eu dei uma aula sobre isso semana passada, mas aí é muito tempo. Professor, eu tenho duas perguntas também para o senhor. A primeira é sobre o uso do Malleus Maleficarum. O senhor chegou a citar, acho que até a minha chará do sexo feminino, acho que uma Ilana, que no processo dela teve o uso. Era só comigo. Era com I, né? Eu desconfiei. A minha pergunta é se o senhor percebeu, né, obviamente não nos processos, mas na Península Ibérica, os usos do Malleus Maleficarum e de outros tratados demonológicos. Se o senhor percebeu esses usos, enfim, em que espaços. E a segunda pergunta é a referência ao diabo. O senhor até falou do José Pedro Paiva, no Bruxaria e Superstição num País Sem Caça às Bruxas. Ele admite que há um desaparecimento completo do diabo na Península Ibérica, e isso é um dos fatores que leva, não só, né, enfim, mas é um dos fatores que vai levar à ausência de pacto e à ausência do próprio fenômeno da bruxaria. Que é muito... para onde foi esse diabo que não está nos processos, que não está nas bruxas? Esse diabo foi para algum lugar. E eu pergunto para o senhor,
que é o maior especialista nisso. Para onde foi esse diabo? Foi para vários lugares, vamos fazer uma voz diabólica. Né? Seguinte, eu quero só falar do José Pedro Paiva, porque quando ele fala isso, que está corretíssimo, mas no século XIX se queimou e lixou a feiticeira em Portugal. Aquilo que eu falei do Arenal de Sevilha, quer dizer, essa construção, né, foi ficando, digamos, tendo uma raiz popular que ficou na memória das pessoas que vão, séculos depois, vão buscar bruxas quando tem algum mal na coletividade. Eu não sei por que o Bozo não tentou isso ainda, né? Mas não fala. Melhor não falar. Vai que, né? Mas a gravação vai passar depois. Ninguém vai assistir, porque esse pessoal não assiste essas coisas porque não pensa. Né? Mas voltando à pergunta do Maleus, uma vez só em um processo. Como se mandava no Maleus? Eu li até a citação em Cuenca. Você lembra disso que eu falei? Agora, singularmente, os textos franceses são mais importantes no País Basco. O Bodin, a demonomania dos feiticeiros, o Père de l'Ancre, são mais importantes do que... E veja, eles são tardios, eles são do 17. A imensa maioria, porque a caça do lado francês, no Labour, a região basca francesa, né, começa no final do 16, justamente com o Bodin, o Delanque, que era juiz, tudo isso. E daí vem para cá, mas já vem, né, na tradução francesa, né, como il faut. Já não é mais o Maleus. O Maleus é muito mais usado, né, digamos assim, na própria Inglaterra e no norte da França, que hoje são Países Baixos, né, mas era a França na época, e na Alemanha. Claro, ainda mais que o Kramer, né, e o Extintores eram alemães. A segunda pergunta, acho que eu já respondi, não? Respondeu sim. Tá. Eu comecei pela segunda porque eu me lembrei disso e eu falei, tá, é mais uma coisa que eu acho que corrobora a minha tese. Agora, o diabo. Quem perguntou? Você do diabo? Onde ele aparece? Onde ele aparece. Onde ele aparece? Aonde ele vai parar? Foi isso que você falou? Bom, isso. Veja, nós temos 2 diabos. Eu já escrevi um texto, eu adoro parodiar alguém, chamado Diabo Cordial. Grandeza e desventuras do demônio nos trópicos. Isso há muito tempo atrás. Depois eu refiz, porque na revista de história. E o Diabo Cordial, ele vem diretamente... A Itália não posso afirmar, mas eu tenho quase certeza que lá também. É um diabo menos assustador, não é o diabo teológico, grandão, de asa de dragão, nada disso. Não é de morcego, não, é dragão. Né? Ele só aparece depois que o pessoal tem contato com a China, aquelas asas pretas. Né? Mas aparece um diabo, assim, quase que retornando ao diabo da alta antiguidade e da alta Idade Média, que era o diabo que fazia rir. Que tinha, por exemplo, na Basílica dos Reis de León, tem um capitel, que eu tirei escondido uma foto, por isso não ficou muito boa, porque o guarda não deixa de tirar a fotografia. Tem um capitel que está um macaco segurando o pênis e com a língua de fora. Esse é o diabo até século X, XI, na maioria das representações. É um diabo que você ri, porque você faz o sinal da cruz, sou cristão, chega para lá, o diabo vai de reto, Satã, está resolvido. Mas, veja, o outro diabo foi ficando muito distante e muito assustador. Aquelas cenas todas do juízo final,
que vão revestir as catedrais góticas, etc. E aí aparece um diabo menor, que na Espanha você tem o diabo corruelo, o diabo coxo. Tem o diabinho da mão furada em Portugal, porque ele nunca consegue pegar nada porque ele tem a mão furada. E é o diabo que no folclore brasileiro aparece sendo vencido pelo homem. Tem uma mulher, por exemplo, um caso de Minas Gerais, recolhido pela Ruth Guimarães, que ela diz que o diabo foi buscar uma mulher. E ela estava peneirando mandioca, a farinha de mandioca. Aí ela fala, tá bom, eu vou com você, mas primeiro você pega essa peneira e me traz água do rio. Veja o bestalhão que é esse diabo. Né? Para buscar água com a peneira. O diabo, claro, tenta, e depois estoura e vai embora. Né? São diabos muito próximos e que eu tinha uma outra também, que chega até ao cordel. Lampião invade o inferno, o diabo foge. Né? A ida de Lampião aos infernos. Eu tenho aqui esse cordel, porque que o diabo vai levar, mas depois chega Lampião lá e põe em ordem no inferno. E um professor espanhol que estava na Colômbia, ele é de uma universidade de Opus Dei, mas ninguém é perfeito. Mas ele estava fazendo a sério, porque esse diabo também passou para os indígenas. Porque no final do regime colonial, os espanhóis começaram a ficar preocupados que os indígenas diziam em confessionário que o diabo era bom. Né? E é uma coisa que começou a assustar todo mundo. Mas como? Porque não é esse diabo que eles estão... Não é o diabo teológico, não é o diabo erudito, é o outro. Diabo erudito que já foi muito mais bonito, né? Porque os primeiros padres da igreja e tudo, eles não podiam dissociar, seria heresia, que o diabo é um anjo. Né? Então, como fazer? Tem um poema da época carolíngia, um pouquinho antes, que é Tentação de Eva. O diabo... Eva está lá no paraíso, sem fazer nada. Né? Adão está pererecando pelo paraíso também. Estamos fazendo um Cooper no paraíso, talvez. Né? Uma caminhada. Né? E aí, o diabo... Eva começa a ouvir um canto maravilhoso. Um Carmen, com todo o poder que tem essa palavra que em latim significa tanto encantamento, como poema, como feitiço. Ela olha em cima do muro do paraíso, claro, o paraíso tem muro do ponto de vista teológico, ninguém pode ser expulso de um lugar que não tem muro. Né? Se alguém for expulso do paraíso, tem que estar murado. Né? E nessa coisa ela vê um anjo loiro, sabe? Um Brad Pitt, assim, de cabelos loiros, né? Olhando, cantando para ela, e a seduz. Tem nada de serpente com linguinha, etc. Não. Mesmo no românico, eu tenho uma foto preciosa de um lugar em Segóvia, uma igreja, que eu fui 5 vezes visitar para encontrar a Berta, que resolve a tentação de Eva com uma serpente que tem cara de golfinho, com lábio assim falando. Né? Porque serpente seduzir com língua não dá, né? Em alguns momentos dá, mas não é exatamente, né, a coisa mais comum de se fazer. Então, veja, quer dizer, então, voltando à sua pergunta, tem esse outro diabo que é vencido, que é uma espécie... Ele se confunde no imaginário com seres, seja da floresta, da montanha, etc., e é sempre um azarado. Né? Ele nunca consegue levar alguém para o inferno. Não sei por que não foi demitido por justa causa por Lúcifer. Né? Mas é um diabo que você consegue
está aqui do lado. E pode ser até companhia. O Diabo Coxo, numa peça teatral, o Corruelo, ele vai levar Dom Ilhan, e agora tem o teu nome com Y e tudo, né? Ele vai levar para visitar as casas, dizendo, aqui tem uma mulher adúltera, quando o marido sai, ela chama o amante. Aqui tem um cara que guarda dinheiro. Mas ele está fazendo um favor para Dom Ilhan. Ele não está, né, tentando. Ele não tenta tentar, porque quando ele tenta, ele se atropela, ele fica sem jeito. Né? Então, se é um lugar que foi, o diabo foi para aí. E para as igrejas evangélicas, claro, né, que ele tem uma missão a cumprir. Aliás, gente, sabe aquela mulher que denunciou a professora, uma nazista que denunciou a professora lá em Santa Catarina, que não terminou a tese, se elegeu? Né? Santa Catarina tem de tudo também. Tem praia bonita, mas olha o povinho colocado lá. Né? Então, é o seguinte, ela está... Vou fazer um ao ar. A live Karl Marx satanista, exatamente. Karl Marx satanista. Não dá. Eu já escrevi para a diocese. O padre se intitula, né, exorcista, padre exorcista. Isso não existe, como diria o padre Quevedo. Não existe. Eu perguntei se era ortodoxo isso, tem um padre satanista. Inclusive, eu peguei um negócio dele, não li, mas pelo título eu já sabia o que era. Para ninguém comemorar o Halloween, porque você está pactuando com o diabo e assim por diante. Quer dizer, é um maluco perigoso. Esse outro diabo. Esses tentam ressuscitar o diabo teológico e explicar as coisas. Agora, o outro virou um diabo assim, cordial, digamos assim. Desculpe, eu me alonguei muito, mas eu não resisto. Agora que eu não tenho um texto para seguir, agora eu vou. Muito obrigado, professor Carlos Nogueira. Foi ótima a sua conferência e, mais interessante ainda, esse nosso bate-papo final. Agradecemos muito, muito mesmo pela sua conferência, por tudo isso, no nosso Seminário Virtual Internacional de História Moderna.